pelo som desse prefixo, entra no ar mais uma vez o canal Filemon. E eu quero vos saudar com um cordial de bom dia a todos e uma gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esta paz reine em cada coração. Mais uma vez, eu, Pastor Davi, Donizete da Costa, após alguns dias, retorno ao meu canal Filemon para gravar mais um vídeo, e recomendo a todos vocês que ao assistir este vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joia, deixe o seu comentário. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscrevam. E se você já é inscrito, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra que eu vou deixar hoje é sobre clamai ao Senhor. Nós estamos numa campanha na nossa igreja, que esta campanha traz-nos o tema clamai ao Senhor. Está baseado no texto de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, onde diz: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabe. Mas nesta manhã eu quero meditar aqui em Êxodo, no capítulo 2, versículo 23 ao 25, que diz as seguintes palavras: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Queridos, diante destes versículos, e eu quero aqui dizer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, que aqui era simplesmente o início do clamor dos filhos de Israel, pois antes disso eles serviam o Egito, mas não tinha uma vida tão oprimida quanto estava tendo a partir da morte do rei do Egito. Nós observamos que o sofrimento do povo de Israel se complicou após um rei que conhecia José partiu desta vida para outra. E aí, tomando posse o novo rei, começou as opressões, começou a castigar rigorosamente o povo hebreu, e então começa o clamor. E aqui no versículo de 23 ao 25, começa-se então a tendência do livramento, de Deus. O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que desejamos. O povo de Israel viveram 400 anos no Egito e viveram
mais 30 anos, sendo o total de 430 anos, 30 anos, eles começaram a clamar, suspirando pelo sofrimento, suspirando pela opressão, e foram 30 anos de clamor do povo hebreu, porque o livramento de Deus não veio no momento em que eles começaram a clamar. Deus havia prometido tirar o seu povo do Egito, desde o capítulo 15 de Gênesis, versículo 16. Deus havia prometido, mostrando a visão para Abraão. Durante muito tempo as pessoas esperaram o cumprimento dessa promessa, mas Deus as resgatou quando chegou a hora certa. Deus conhece o melhor tempo para agir. Lembre-se disso. Quando pensar que Deus o esqueceu em suas dificuldades, Deus aparece. Então aqui diz que o povo de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu por causa da sua servidão. Queridos, eu não sei quanto tempo, eu não sei quantos meses, eu não sei quantos anos o Senhor e a Senhora, você, moço e moça, está clamando a Deus para obter uma resposta, para obter uma vitória. Eu não sei quanto tempo faz que você clama. A única coisa que eu sei é que o seu clamor vai ser respondido na hora certa. Pois a Bíblia diz aqui, no capítulo 3 de Êxodo, que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E ali apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça no fogo ardia, mas não se consumia. Moisés não entendia, pois Moisés não conhecia o Deus dos hebreus. Moisés tinha sido criado nos costumes do Egito, e os egípcios falavam de muitos deuses. Então Moisés não conhecia o Deus dos hebreus. E Moisés quis passar para perto da chama para ver aquela grande visão, mas foi repreendido por Deus. Quando Deus disse: Moisés, Moisés, não te passa para cá, tira primeiro a sandália do pé, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. E nós observamos que Moisés tinha saído do Egito usando o veste dos hebreus, de pastor, usando um cajado de pastor, mas a sandália ainda era do Egito. Era necessário ele tirar aquela sandália, porque o lugar que ele estava era a terra santa. Aleluia. E aí nós observamos aqui que neste aparecimento de Deus a Moisés, foi no momento em que Deus começou a dar a resposta de 30 anos de clamor do povo que estava no Egito. Aqui diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 7, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus conheceu as dores do povo que estava no Egito. É importante entender que o povo hebreu não era povo do Egito. Eles estavam no Egito, mas eles não eram do Egito. Era necessário eles saírem do Egito. E aqui Deus ouviu o seu clamor, viu as suas aflições por causa dos exatores, porque conheceu as suas dores. E no versículo 9, agora eis que o clamor do filho de Israel chegou a mim,
e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então Deus estava ali, o clamor chegou até Deus. Agora preste atenção num detalhe importante. Quando muitas pessoas não gostam de se humilhar, quando muitas pessoas não gostam de descer, quando muitas pessoas quer continuar no patamar que está, aqui diz a palavra de Deus no versículo glória a Deus, aqui diz no versículo 9, ele diz assim, ó, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem, né? Aí diz aqui, ó, vem agora, pois, eu enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ao ouvir o clamor, a ver o tanto que os egípcios estavam oprimindo o povo de Israel, diz aqui no versículo 8, as primeiras palavras, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Então Deus, sendo Deus, Ele desceu, né? Ele desceu para livrar o seu povo da mão dos egípcios. Mas agora, quanto tempo você está clamando? Faz um dia, faz 2 dias, faz uma semana, e você já está revoltado com Deus, porque ainda não foi ouvido o seu clamor, não foi atendido o seu clamor, porque ouvindo Deus está. O povo do Egito começou o clamor assim que morreu o rei. Eles clamaram durante 30 anos, para depois Deus atender o clamor do povo que estava no Egito. Nós observamos aqui que o clamor era tanto do povo, que tem um profeta na Bíblia, o profeta Abacuque, ele questionou com Deus, né, e perguntou, até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou gritar e não vou ser atendido? Por quê? Você sabe quanto tempo o profeta Abacuque estava clamando? Você sabe quanto tempo ele estava gritando para Deus que Deus livrasse o povo da opressão do inimigo, né? O povo estava sendo oprimido por causa do pecado. Eles precisavam primeiro, para que Deus ouvisse o seu clamor, para que Deus atendesse o seu clamor, eles precisavam voltar-se a Deus. E era o que o profeta Abacuque estava anunciando para o povo, para voltar para Deus. Mas Abacuque criou-se um questionamento e disse, até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou gritar e não vou ser atendido? Aleluia. O povo precisava fazer, sabe o quê? Temer a Deus, ouvir a palavra de Deus. E o povo ouvia, mas não temia. Aí nós vimos ali no profeta Abacuque que ele cantou um cântico. Ele fez uma oração em forma de cântico, porque Abacuque, antes de ser profeta, ele era cantor. Ele fez uma oração em forma de cântico, dizendo, ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia. Após ele ouvir a palavra e temer a palavra, ele foi ouvido. Ele disse, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faça conhecida. Aleluia. Então ele ouviu a palavra, ele temeu a palavra. Aleluia. E em terceiro lugar, Deus avivou a sua obra. Primeiro, você está clamando a Deus, mas o que você tem que fazer primeiro? Tem que ouvir a palavra. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Primeiro, ouvir a palavra. Segundo, é preciso temer a palavra. Terceiro,
vem o avivamento, vem o livramento para o seu povo através das mãos fortes e poderosas de Deus. Aqui eu interrompo esta palavra, fica com esta palavra nesta manhã, medita um pouco nesta palavra que eu acabei de falar. Amém? Quem vos falou nesta manhã é o pastor Davi Donizete da Costa. Sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária de Ribeirão Preto, que se encontra situada na rua Hermenegildo Armando Facioli, esquina com a rua Mário Ferreira de Andrade, no Jardim Patriarca, no Complexo Jockey Clube, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Faça-nos uma visita. Os cultos são nas terças-feiras, nas quinta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h15. Os cultos com os grupos aos domingos. Domingo pela manhã temos escola bíblica dominical. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.